Vamos falar hoje sobre Agrodrift, filme novo do Harmony Korine, que está disponível para compra no site de um coletivo artístico que o Korine faz parte e que produziu o filme. Esse trabalho causou algumas polêmicas quando foi lançado em Veneza. Ele foi gravado, usando câmeras de infravermelho e também usa inteligência artificial em vários momentos para caracterizar os personagens e os ambientes. O Korine já é um cineasta bem polêmico em relação tanto aos temas dos seus filmes, que geralmente tratam de uma juventude inconsequente ou de personagens inconsequentes e sem motivações evidentes, como em relação também à abordagem estética das suas obras. Ele curte ali explorar formatos e resoluções diferentes. Ele gosta de reelaborar a imagem também, de repensar o cinema a partir de novos formatos. O Joe Duncan Boy, por exemplo, um dos filmes do Dogma que o Korine fez, foi gravado em vídeo, depois foi transferido para 16mm para ter a textura que tem. E esse longa atual dele, o Agrodrift, é meio que uma continuação, desses interesses do cineasta, tanto no bom sentido, já que alguns aspectos experimentais são de fato bem interessantes, como também no mau sentido, porque depois de um tempo o filme entra num certo piloto automático ali. Eu dei 3 estrelas para o filme no Letterboxd, apesar dos seus problemas. Eu acho que ele funciona dentro das suas limitações. O Agrodrift mostra a jornada de um assassino indo atrás do seu próximo alvo, que é uma espécie de demônio criminoso que mantém escravas sexuais. Com certeza, a coisa mais interessante do filme é esse seu aspecto plástico, Quando eu digo plástico, eu me refiro a essas formas visuais mais maleáveis e menos figurativas, menos definidas. Como ele foi gravado através dessa visão de infravermelho que vai se transformando, você nunca tem uma percepção muito exata dos cenários e dos espaços. Então tudo é muito maleável. Nesse ponto, os enquadramentos e o trabalho com as cores mistura muito bem o aspecto figurativo com o aspecto abstrato. Às vezes parece que os personagens estão ali flutuando nos cenários, e quando os personagens interagem, existe ali uma mistura de cores, como se os corpos estivessem se misturando, ou como se a energia dos corpos estivesse se misturando. Algumas pessoas até comparam esse resultado com o trabalho do Stan Brakhage, como se fosse uma aproximação virtual de aspectos da obra do Brakhage. É um filme que tem um aspecto meio fantasioso também, então essa aparência também sugere um elemento irreal, como se as cores fossem a aura das pessoas, dos personagens, ou algo do tipo. E como a narrativa vai seguir uma linha mais digressiva, é uma narrativa bem livre, que lembra até sistema de fluxo, como uma narrativa formada a partir de divagações e deambulações do assassino. Esse aspecto visual mais abstrato se encaixa muito bem nisso também. Você meio que vai viajando na imagem e na história. A trilha sonora do Arab Music, que é praticamente constante, também ajuda muito aí nessa imersão, nessa viagem sensorial toda. A partir dessa estética mais abstrata
e mais plástica, ele também usa inteligência artificial para inserir figuras demoníacas e tecnológicas nos corpos dos personagens. Em alguns momentos isso funciona, é interessante, mas em outros você percebe claramente que é inteligência artificial porque a figura fica falhando, ela não está totalmente formada e também porque elas são meio genéricas. Então a ideia até que foi boa, porque isso torna, né, o espaço ali da cena ainda mais ambíguo, torna tudo ainda mais fantasioso, mas fica um pouco fake no mau sentido e também fica um pouco genérico. Em algumas cenas também surgem figuras demoníacas no horizonte que lembram muito videogame, porque é um CGI bem assumido. Isso até que funciona mais porque está melhor inserido na dinâmica dos cenários. Isso torna a ambientação mais sombria de um modo positivo. E essa coisa de parecer um videogame até vai dialogar um pouco com essa premissa e com esse conceito de imagem real que parece mais uma imagem virtual. Falando de maneira mais abrangente sobre a questão da IA, eu acho que esse uso de inteligência artificial no cinema é meio que inevitável. E apesar de eu não gostar de aspectos do uso disso aqui, é interessante pensar que a inteligência artificial abre um caminho para filmes independentes e experimentais trabalharem com certos efeitos que não seriam possíveis antes. Eu sou a favor de usar IA como uma investigação artística. Eu acho que se o Godard tivesse vivo, ele provavelmente estaria experimentando com isso de alguma forma. Então, de modo geral, ele parte ali de pontos interessantes, a premissa é interessante, a estética é interessante, mas ele se desenvolve de modo relativamente genérico e previsível. Chega um ponto que ele entra ali num piloto automático de um mero exercício formal. Algo que me remeteu negativamente ao Terence Malick. Me remeteu aos filmes que eu não gosto do Malick. Alguns dos últimos filmes do Corine, na verdade, até possuem uma pegada que remete mais ao Terence Malick de modo positivo. O Spring Breakers, por exemplo, parte ali de uma premissa que pode soar fútil, mas constrói todo um ensaio visual sobre a identidade americana a partir de um jogo poético e imagético, muito vibrante, que está sempre se renovando. Mas esse aqui não. Aqui o Corine estabelece algumas situações narrativas, explora tais situações de modo mais livre com a câmera, mas se limita a esse exercício estético, enquanto que o resto do filme fica meio que nivelado por baixo. As divagações do cara, do assassino, a narração, né, é meio que aleatória. As interações entre o elenco nas cenas parece que foram improvisadas em boa parte, e algumas foram mal improvisadas, algumas interações são meio amadoras e forçadas, e no geral o trabalho se repete a partir de algum momento. Ele estabelece ali um tom viajadão que tem bons momentos, mas que também fica dando voltas no que ele já mostrou. Eu até acho interessante o fato dele ser meio apelativo na caracterização de alguns personagens e em alguns momentos de violência. O demônio, por exemplo, usa uma espada, tem asas e é um depravado sexual.
isso também remete a uma estética meio videogame. Mas o problema é que essa gamificação, digamos, fica apenas na caracterização e não na dinâmica da ação em cena propriamente. Claro que o objetivo dele não era ter feito um filme de ação, ele parte ali dessa questão de crime mais para explorar a atmosfera disso. A proposta não era essa, mas algumas cenas de violência poderiam ser mais bem desenvolvidas ou poderiam se resolver de modo mais criativo a partir dessa investigação com a imagem. Eu até acho que ele perde algumas chances nesse sentido, porque ele poderia ter explorado aspectos mais violentos de luta e tiro, usando essa estética abstrata, usando essa maleabilidade plástica toda. No embate final, ele até faz isso, até usa bem isso, mas é algo que dura pouco. A luta final ali tem momentos bons em que ele vai integrar a violência com aspectos plásticos mais maleáveis e abstratos, mas ela se resolve de modo bem rápido. De forma geral, me parece que o filme é meio apressado. Parece que o Korine se deslumbrou com essas questões mais estéticas e acabou deixando o resto do filme de lado. Mas apesar desses problemas, eu acho que como uma investigação artística e como um exercício formal, o filme até que funciona. Ele já é bem curto e de algum modo já parece até consciente de algumas limitações. Me parece que ele é uma espécie de exercício audiovisual assumido, uma espécie de primeira investigação artística assumida dessas tecnologias. Claro que isso não tiraria a responsabilidade dele de fazer um bom trabalho, mas na minha visão não é uma obra tão ambiciosa assim, não quer tratar de grandes temas e nem tenta revolucionar tanta coisa, quer mais jogar com essa estética. Ele quer investigar uma estética a partir de uma lógica pouco narrativa e faz o que propõe até certo ponto. Mas é isso, me digam aqui embaixo o que vocês acharam desse longa. O Harmony Korine, no geral, é um cara ou amado ou odiado, né? Eu conheço pessoas que gostam muito dele, mas outras que também odeiam muito os filmes do cara. Então talvez esse longa também seja bem divisivo. Curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. É importante que todos estejam inscritos e até a próxima.